Já sentiu que as suas opiniões, as suas histórias, ou até a sua presença, parecem não ter mais o mesmo peso para certas pessoas? Aquele olhar de desinteresse, o desvio de atenção quando está a falar, ou a sensação de que as suas necessidades e desejos são postos de lado. É um sentimento que aperta o coração. Não é especialmente quando vem de quem mais amamos, de familiares próximos ou de amigos de longa data, de quem esperávamos apoio e reconhecimento, aquela sensação de ser deixado de lado, como se o tempo tivesse diminuído o seu valor, como se a sua voz já não importasse tanto no coro da vida. Pode ser doloroso e confuso, deixando-nos a questionar o que fizemos de errado, ou se realmente estamos a perder a nossa relevância. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho, uma maneira simples de virar o jogo, não para forçar o respeito, mas para o reconquistar de forma natural e poderosa? Não é sobre mudar os outros. É sobre um truque simples que começa dentro de si e que irradia para o mundo, transformando a forma como é percebido e, mais importante, como você se sente consigo mesmo. Não se trata de manipulação, mas de uma redefinição de si, um reencontro com o seu valor intrínseco. Nesta conversa que teremos, vamos explorar 7 dicas poderosas, atitudes que, quando colocadas em prática, têm o poder de redefinir como os outros o veem. Mais importante, como você se sente na sua própria pele, com a sua própria história. São princípios que, ao longo dos anos, muitas pessoas descobriram e aplicaram com sucesso, recuperando a sua voz e o seu lugar no mundo. Independentemente da idade, fique comigo até o final, porque a última dica, essa vai mesmo surpreendê-lo e talvez seja a mais libertadora de todas, revelando uma verdade profunda sobre a sabedoria e o valor da experiência. Vamos começar então essa jornada de redescoberta e autovalorização. A primeira e talvez a mais fundamental das dicas é: reconstrua e fortaleça a sua autoestima e o seu autorrespeito. Imagine o seguinte: como as pessoas podem valorizá-lo se você mesmo não se coloca em primeiro lugar. Se você não se trata com a dignidade e o carinho que merece, muitas vezes, ao longo da vida, especialmente depois de dedicar anos a criar filhos, a cuidar de netos ou a uma carreira longa e exigente, acabamos por nos esquecer de quem somos para além desses papéis. Paramos de nos cuidar, de investir no nosso bem-estar, de dizer não ao que nos esgota, de nutrir a nossa própria alma. O resultado, sentimos-nos esgotados, invisíveis, e os outros, quase inconscientemente, podem começar a espelhar essa falta de valor que nós próprios atribuímos a nós mesmos. Pense na sua vida agora. Tem dedicado tempo para si, para suas paixões, para cuidar do seu corpo e da sua mente. Não estou a falar de grandes revoluções, mas de pequenos gestos diários. Um bom banho relaxante ao fim do dia. Uma caminhada no parque com um propósito. Ler aquele livro que está na prateleira há anos à espera da sua atenção. Ou até mesmo arrumar-se um pouco mais. Colocar a sua melhor roupa. Mesmo que seja apenas para ficar em casa a desfrutar de um chá ou café. Estas não são futilidades. Meus queridos, são declarações poderosas para si mesmo de que você se importa consigo, de que você é importante, que a sua presença no mundo é valiosa ao se respeitar, ao nutrir a sua própria vida e os seus próprios interesses. Você envia um sinal claro para o mundo. E o mais importante, para a sua própria mente: eu sou uma pessoa valiosa. Mereço ser tratado com dignidade. E a minha felicidade importa. Lembre-se da Dona Aurora, uma senhora que conheço, que depois dos 60, após uma vida inteira dedicada à família e ao trabalho, sentiu-se um pouco perdida.
Ela começou então a frequentar aulas de dança de salão, algo que sempre sonhou fazer. No início, sentia-se um pouco deslocada, com vergonha, mas a paixão pela música e pelo movimento a transformou. Ela não só recuperou a alegria de viver, um brilho nos olhos que antes parecia apagado. Como os seus filhos e netos começaram a admirá-la profundamente pela sua vitalidade, pela sua coragem de se reinventar e pela sua postura positiva perante a vida. Ela ensinou-lhes, sem uma única palavra, que a idade é apenas um número e que a vida deve ser vivida com entusiasmo e propósito até o último dia, ao se dar esse valor, ao investir na sua própria felicidade. Ela naturalmente atraiu o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Este é o alicerce fundamental para qualquer mudança duradoura na forma como os outros o tratam. Em segundo lugar, precisamos falar sobre a arte de comunicar de forma assertiva. Quantas vezes guardamos o que sentimos ou o que pensamos para evitar conflitos, para não dar trabalho ou, por outro lado, expressamos nossas frustrações de forma passiva-agressiva, com indiretas, com um tom que afasta as pessoas, ou explodimos em raiva e ressentimento. A comunicação é uma ponte entre as pessoas. Mas se essa ponte estiver danificada, com pedaços faltando ou instável, a conexão se perde ou torna-se perigosa. Ser assertivo não significa ser rude, dominador ou teimoso. Significa expressar suas opiniões, seus sentimentos e suas necessidades de maneira clara, honesta e respeitosa, sem violar os direitos dos outros e sem permitir que os seus próprios direitos sejam violados. É dizer, eu me sinto assim quando você faz X, em vez de você sempre faz X e me irrita, ou você me deixa com raiva. É estabelecer limites de forma educada, mas firme. Por exemplo, se alguém sempre o interrompe enquanto está a falar, você pode dizer calmamente, por favor, deixe-me terminar o meu raciocínio, e depois eu o ouvirei com toda a atenção. Ou se alguém faz uma exigência excessiva, pode responder, eu entendo que você precise de ajuda, mas neste momento eu não consigo. Poderíamos encontrar outra solução ou outra pessoa. Pode parecer simples, mas é uma habilidade poderosa que muitos de nós esquecemos ou nunca aprendemos bem ao longo da vida, por medo de desagradar ou por excesso de boa vontade. Quando você se comunica com clareza e confiança, mostrando que suas palavras têm peso, que suas opiniões são válidas e que você espera ser ouvido e respeitado, as pessoas tendem a prestar mais atenção e a levar suas opiniões mais a sério. Imagine a situação do Sr. Carlos. Ele costumava reclamar que ninguém da família o ouvia nas reuniões de domingo, que suas sugestões para as festas ou para os assuntos da casa eram sempre ignoradas ou minimizadas. Em vez de reclamar baixinho ou de se zangar, ele decidiu tentar a comunicação assertiva. Numa próxima reunião, ele esperou o momento certo, respirou fundo e disse com a voz calma, mas firme, eu tenho uma ideia que gostaria de partilhar sobre o nosso próximo encontro de família. Peço a vossa atenção por um momento, pois acredito que pode ser útil e trazer algo de novo para todos. Ao falar com essa postura de confiança, com as mãos abertas e um olhar direto, ele não só captou a atenção de todos, como a sua ideia foi debatida com seriedade e, em grande parte, aceite e implementada. A mudança não foi no conteúdo do que ele disse, mas na forma como ele se posicionou ao dizer, demonstrando que se valorizava e esperava ser ouvido. A terceira dica é: mantenha-se ativo mentalmente e engaje-se em novas aprendizagens. Uma das maiores falácias sobre o envelhecimento é que, a partir de certa idade, devemos parar de aprender, parar de explorar,
que a nossa capacidade de assimilar coisas novas diminui drasticamente. Nada poderia estar mais longe da verdade. O nosso cérebro é como um músculo e precisa ser exercitado, desafiado para se manter forte, ágil e vibrante. Quando você demonstra curiosidade, quando se aventura a aprender algo novo, seja um novo idioma, como usar um aplicativo complexo no celular, uma nova tecnologia ou até mesmo um novo hobby, como jardinagem, fotografia, culinária de um novo país ou marcenaria. Você envia uma mensagem poderosa para si mesmo e para os outros. Uma mensagem de vitalidade. Eu estou vivo, estou crescendo, ainda tenho muito a oferecer e a descobrir neste mundo. Pessoas que se mantêm curiosas e abertas a novas experiências são vistas como mais interessantes, mais dinâmicas, mais vibrantes e, consequentemente, mais dignas de atenção e respeito. Pense nos seus vizinhos, naqueles amigos que parecem ter sempre uma história nova ou um projeto interessante para partilhar. Eles geralmente são os mais procurados. Não são, porque eles emitem essa energia de vida, de progresso, de mente aberta. Então, que tal começar um curso online sobre um tema que o fascina? Juntar-se a um grupo de leitura na biblioteca local. Aprender a tocar aquele instrumento musical que sempre quis. Ou até mesmo dedicar-se a desvendar os mistérios da culinária de outro país. Experimentando novas receitas. Cada nova habilidade, cada novo conhecimento, adiciona uma camada de riqueza ao seu valor. Não apenas a nível pessoal, mas também social. Veja o exemplo da Dona Teresa, após a aposentadoria. Ela sentiu um vazio, uma rotina monótona. Decidiu então que ia aprender a pintar aguarela. Hoje, suas pinturas decoram a casa de amigos e familiares. E ela até já fez uma pequena exposição na comunidade. As pessoas vêm visitá-la, não só pela sua companhia agradável, mas também para admirar a sua arte, a sua dedicação e a sua determinação em aprender algo novo. Ela se tornou um farol de inspiração. E o respeito por ela cresceu exponencialmente. A vida é um eterno aprendizado. E abraçar essa verdade é um dos caminhos mais seguros para se manter relevante, interessante e respeitado em qualquer idade. Agora que já exploramos a importância de se reconectar consigo mesmo através do autorrespeito, da comunicação assertiva e da vitalidade mental, vamos mergulhar em mais algumas estratégias que o ajudarão a solidificar o seu lugar e a irradiar ainda mais respeito e admiração por si mesmo e pelos outros. A quarta dica crucial é: mantenha a sua independência e autonomia o máximo possível. É natural que, com a idade, algumas tarefas se tornem mais desafiadoras. E pedir ajuda não é demérito algum. Meus queridos, pelo contrário, é um sinal de sabedoria e humildade reconhecer os seus limites. Contudo, é vital que você continue a ser o protagonista da sua própria vida. Que mantenha o controle sobre as suas decisões e ações sempre que isso for viável. Quando você demonstra que é capaz de gerir as suas finanças, de tomar as suas próprias decisões importantes, de cuidar do seu espaço, da sua casa, ou de organizar a sua rotina diária e os seus compromissos, você reforça a sua capacidade, a sua competência e a sua autonomia. Isso não significa que você não possa aceitar um auxílio ou que deva se sobrecarregar. De forma alguma, significa que a sua base, o seu centro de comando, continua a ser você. Imagine a sensação de ser tratado como alguém incapaz de pensar, de decidir por si mesmo, ou de resolver os seus próprios problemas. É frustrante e diminui a pessoa. Não é muitas vezes. Isso acontece não por maldade dos outros, mas porque, ao longo do tempo, as pessoas podem assumir que você precisa de ser
cuidado demais, tirando-lhe responsabilidades que você ainda pode e quer assumir. Mostre-lhes, através das suas ações diárias, que a sua mente está ativa e que a sua capacidade de gerir a sua vida permanece intacta. Talvez você possa continuar a pagar as suas contas online, a fazer as suas compras na mercearia do bairro, a organizar os seus próprios passeios e encontros com amigos, ou a participar ativamente nas decisões familiares importantes. Cada ato de autonomia, por mais pequeno que seja, é um lembrete para si e para os outros de que você é um indivíduo plenamente funcional, com plenas capacidades e com o direito de ter a sua voz ouvida e respeitada. Conheci o Sr. Manuel, que mesmo com algumas dificuldades de mobilidade, fazia questão de planear os seus próprios almoços com as amigas no centro da cidade e de gerir as suas finanças pessoais com rigor, recorrendo à família apenas para a ajudar com a locomoção quando necessário. Essa postura de autonomia inspirava um profundo respeito nos seus filhos e netos, que o viam como um exemplo de resiliência e autossuficiência, e nunca ousavam tratá-lo como incapaz. A independência, quando possível e saudável, é um pilar fundamental da sua dignidade e do respeito que você inspira nas pessoas ao seu redor. A quinta dica, e esta é muito poderosa, é encontre e cultive as suas paixões e o seu propósito. Nada é mais cativante e inspirador do que uma pessoa que tem um brilho nos olhos, que fala com entusiasmo sobre algo que a move, que a faz sentir viva. Quando você tem um propósito, seja ele grande ou pequeno, plantar um jardim exuberante, escrever as suas memórias para a família, dedicar-se a um novo tipo de pintura, fazer voluntariado numa causa que o toca, iniciar um pequeno projeto de artesanato, ou até mesmo ser um mentor para os mais jovens. Você irradia uma energia diferente. Você deixa de ser apenas alguém que passa o tempo, ou que espera o tempo passar, e se torna alguém que vive a vida intensamente, que a preenche com significado. Ter um propósito dá sentido aos seus dias e uma razão para acordar com entusiasmo e curiosidade. As pessoas são naturalmente atraídas por essa vitalidade e essa paixão. Elas querem estar perto de quem tem paixão, de quem ainda tem sonhos e objetivos a serem perseguidos, independentemente da idade. Pense nisso quem você prefere ouvir. Alguém que só reclama da vida e da idade, ou alguém que está sempre a partilhar uma nova descoberta, um novo projeto ou uma nova aventura ao focar-se nas suas paixões. Você não só se realiza pessoalmente e encontra um novo sentido para a vida, como também oferece aos outros uma visão de si que é dinâmica, interessante e fascinante. A sua presença se torna algo procurado, porque você tem algo novo a oferecer, uma perspectiva fresca, uma energia contagiante que inspira. Que tal revisitar aquele hobby que você deixou de lado há anos por falta de tempo? Ou talvez experimentar algo completamente novo que sempre despertou a sua curiosidade, mas nunca teve oportunidade de explorar. O Sr. Joaquim, por exemplo, após a aposentadoria, sentiu um grande vazio, mas decidiu que dedicaria seu tempo a construir pequenas maquetes detalhadas de barcos antigos. Ele mergulhou de tal forma nesse hobby que suas criações se tornaram famosas na vizinhança e até em grupos online. Os netos e até os amigos dos netos vinham visitá-lo não só para ver suas obras de arte, mas também para ouvir suas histórias fascinantes sobre cada barco e as técnicas que usava. Ele não precisava pedir respeito. O respeito vinha naturalmente, atraído pela sua paixão, dedicação e pelo seu propósito. A sexta dica é talvez a mais difícil de aplicar para alguns, mas é incrivelmente libertadora. Limite a sua exposição a pessoas que constantemente o desrespeitam. Já ouviu a expressão,
Você ensina as pessoas a como tratá-lo. Isso é muito verdadeiro. Se você continuamente permite que alguém o trate com desdém, o ignore, o diminua, o ridicularize ou faça comentários depreciativos sobre a sua idade ou as suas capacidades, você, de certa forma, sinaliza que esse comportamento é aceitável, que você está disposto a tolerá-lo, proteger a sua paz de espírito. A sua energia e a sua dignidade é um ato de profundo autorrespeito. Não estamos falando de ser rude, de ser agressivo ou de cortar laços importantes de forma impulsiva. Mas você tem o direito sagrado de estabelecer limites saudáveis. Pode ser tão simples como mudar de assunto firmemente quando um comentário desrespeitoso surge, ou dizer calmamente: mas com convicção, eu não aprecio esse tipo de comentário e prefiro mudar de assunto. Ou, essa conversa não me agrada. Vamos falar de outra coisa. Em alguns casos, pode ser necessário reduzir o tempo que você passa com essa pessoa, limitando a interação a ocasiões estritamente necessárias, como grandes reuniões familiares, e mesmo nessas ocasiões, mantendo uma distância emocional. Lembre-se, o seu tempo e a sua energia são preciosos. Por que gastá-los com quem só os drena? Os esgota e os faz sentir menos valiosos quando você se afasta ou estabelece um limite claro para comportamentos desrespeitosos. Você demonstra para si mesmo e para os outros que se valoriza o suficiente para não tolerar tal tratamento às pessoas ao redor, e até mesmo à pessoa em questão. Podem começar a perceber que a sua postura mudou e que você exige um tratamento mais digno. A dona Fátima, por exemplo, tinha uma cunhada que constantemente a vivia criticando, a diminuindo e a comparando de forma negativa. Depois de muito sofrimento e tentativas de mudar a cunhada, a dona Fátima decidiu que, em vez de evitar a amiga ou explodir, passaria a ter conversas mais curtas e a se retirar da conversa ou a mudar de ambiente quando os comentários negativos e desrespeitosos começassem. Ela se sentiu mais leve e as outras pessoas da família notaram a mudança na sua postura e o seu novo limite, e passaram a respeitá-la mais por isso. Lembre-se, o seu círculo de convivência deve ser um lugar de apoio, de carinho e de valorização, não de constante desrespeito ou diminuição. Você merece estar rodeado de pessoas que o elevem. E a sétima e última dica, mas não menos importante, talvez a que mais o surpreenda pela sua simplicidade e profundidade, é: ofereça a sua sabedoria, mas não a imponha ao longo da vida. Meus queridos, acumulamos uma quantidade imensa de conhecimento, de experiências, de lições aprendidas e de cicatrizes que nos tornaram mais fortes. Isso é a sua sabedoria. Um tesouro inestimável que você carrega consigo. No entanto, muitas vezes, na ânsia de ajudar, de ser útil ou de partilhar o que aprendemos, podemos cair na armadilha de tentar ensinar, dar sermões ou prever o futuro sem que nos peçam. E, infelizmente, isso pode ter o efeito contrário. As pessoas podem se sentir invadidas, condescendidas ou desinteressadas, fechando-se para o que você tem a dizer. O respeito pela sua sabedoria floresce quando ela é partilhada de forma humilde, generosa e, crucialmente, quando há abertura e receptividade para recebê-la, em vez de dizer: você deveria fazer assim, ou eu sei o que é melhor para você. Que tal, na minha experiência, quando eu enfrentei algo parecido? Descobri que X funcionava bem, ou já passei por algo assim. E o que me ajudou foi pensar em Y. Ou, melhor ainda, aprenda a esperar ser perguntado. Seja um ouvinte atento e empático. Faça perguntas que ajudem os outros a encontrar as suas próprias respostas. E então, se sentir que é o momento certo e que há uma abertura genuína, ofereça uma perspectiva baseada na sua vasta experiência.
sem impor. Pense nos anciãos das comunidades tradicionais. Eles são reverenciados e respeitados pela sua sabedoria. Mas raramente a impõem. Ela é buscada. É oferecida como um rio calmo que flui e nutre, quando você partilha a sua sabedoria como uma oferta, como um presente valioso, e não como uma exigência ou um peso. Você permite que as pessoas a valorizem por si mesmas, que a absorvam e a apliquem à sua própria maneira. Isso demonstra confiança em si mesmo e no outro, respeito pela autonomia do outro. Você se torna um guia sábio, um mentor gentil, não um ditador. O avô Antônio, que tinha vasta experiência em finanças e na vida, costumava dar conselhos não solicitados aos netos sobre dinheiro, que muitas vezes os ignoravam ou se afastavam. Um dia, ele mudou de tática. Começou a conversar com eles sobre os seus desafios gerais e a dizer: olhem, se um dia quiserem uma opinião sobre qualquer coisa, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre carreiras, podem vir falar comigo. Estou aqui para o que precisarem. Eventualmente. Os netos começaram a procurá-lo, porque sabiam que ele ofereceria uma escuta atenta e uma perspectiva valiosa, sem julgamento, sem imposição. Isso é o que nos leva à verdadeira essência do respeito. Aquele que nasce da admiração genuína pela sua essência. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Uma conversa que espero que tenha sido não apenas esclarecedora, mas também profundamente inspiradora para si. Refletimos sobre a importância fundamental de cultivar o seu autorrespeito, de se tratar com a dignidade que merece, porque é a partir daí que o respeito dos outros começa a florescer. Falamos sobre a arte essencial de comunicar as suas necessidades e os seus limites de forma assertiva, com clareza e sem agressividade, garantindo que a sua voz seja ouvida. Abordamos a relevância de manter a mente curiosa e aberta a novas aprendizagens, mostrando ao mundo e a si mesmo que a idade é apenas um número, e que a sua capacidade de crescer e explorar permanece intacta. Exploramos também a importância de preservar a sua autonomia e independência sempre que possível. Um pilar que sustenta a sua dignidade e a sua capacidade de ser o protagonista da sua própria vida. Mergulhamos na ideia de encontrar e cultivar um propósito que ilumine os seus dias, que lhe dê entusiasmo e que o torne uma pessoa vibrante e inspiradora para todos. Conversamos sobre a necessidade vital de proteger a sua energia e a sua paz, limitando o contato com o desrespeito, um ato de amor próprio que lhe permite florescer. E, finalmente, vimos a beleza de partilhar a sua rica sabedoria como um presente, como uma oferta generosa, e não como uma imposição, permitindo que os outros a recebam de coração aberto. Cada uma dessas atitudes, quando praticadas com consistência e amor próprio, não são apenas truques para os outros o valorizarem. Elas são, na verdade, um caminho profundo para que você se reconecte consigo mesmo, com a sua essência, com a pessoa maravilhosa, capaz e cheia de vida que você sempre foi e continua a ser. O respeito que os outros lhe dedicam é, muitas vezes, um espelho do respeito que você tem por si mesmo e da forma como se apresenta ao mundo. E a boa notícia, meus queridos, é que você tem todo o poder para mudar essa dinâmica a qualquer momento, para reescrever a sua própria história, para se reafirmar com graça e força. Lembre-se, não é preciso fazer uma revolução de uma vez só, virar tudo de cabeça para baixo. Pequenas mudanças consistentes, um passo de cada vez, podem gerar transformações gigantescas na sua vida e nas suas relações. Cada pequeno esforço que você faz para se valorizar, para se ouvir, para se respeitar, para nutrir a sua alma e a sua mente,
É um investimento incalculável na sua felicidade e no seu bem-estar. A idade. Meus queridos, não é um fim, não é um ponto final, mas uma nova e rica fase da vida, cheia de possibilidades, de sabedoria acumulada e de oportunidades para florescer de novas maneiras, para viver com mais autenticidade e alegria. Eu adoraria saber as suas impressões sobre esta conversa. Qual destas dicas mais ressoou consigo? Há alguma que você já pratica e que vê os resultados? Ou alguma que pretende começar a aplicar hoje mesmo na sua vida? Partilhe a sua experiência, os seus pensamentos, as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para começar a sua própria jornada de redescoberta e valorização. Para perceber que não está sozinho. A sua contribuição é valiosa para a nossa comunidade. E se esta conversa lhe trouxe alguma luz? Se lhe fez sentir mais forte, mais capaz e mais confiante? Por favor, deixe o seu gosto neste vídeo. É uma forma simples e poderosa de me dizer que o conteúdo é útil e que devo continuar a criar mais para si e para a nossa comunidade. E, claro, se ainda não o fez, considere subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que celebram a vida em todas as idades, que se apoiam, que aprendem umas com as outras e que se inspiram mutuamente a viver com plenitude. Você é valioso, é capaz e tem muito a oferecer ao mundo. Nunca se esqueça disso. Confie na sua sabedoria. Celebre a sua jornada e viva a sua melhor vida, em todas as idades, com todo o respeito que você merece. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.